Na dica de leitura desta edição, nos baseamos em algumas pesquisas realizadas em universidades estrangeiras que demonstram que mesmo quando as crianças não conseguem ler, elas podem acompanhar histórias lidas ou contadas por um professor ou pelos pais, e que isso pode contribuir decisivamente para seu futuro. Acompanhe comigo. Imagine um bebê cujos pais, cuidadores e educadores leem para ele e com ele todos os dias. Por volta dos 6 anos, ao ingressar na escola formal, ele pouco se lembrará dos livros que ouviu quando pequeno. Isso pode nos levar a crer que todas as histórias da sua primeira infância tenham sido perda de tempo. Mas a verdade é que seu cérebro terá sido impactado por aquelas experiências e guardará recordações por toda a sua vida escolar. Essas recordações virão em forma de um vocabulário mais amplo e uma maior facilidade para compreender a leitura a partir da sua alfabetização. De acordo com Roger Beard, pesquisador e professor da Universidade de Londres, mesmo quando as crianças não conseguem ler, elas podem acompanhar histórias lidas ou contadas por um professor ou pelos pais. Desde cedo é possível promover a compreensão de leitura, incentivando a previsão e a antecipação de fatos, de modo que a criança entenda para além das palavras, compreendendo os significados subjacentes, diz o especialista. Criar o hábito de leitura em família é uma forma especial de estabelecer relações e fortalecer laços afetivos. Além das conversas entre pais e filhos, a leitura realizada em família é comprovadamente responsável por melhorar o desempenho escolar das crianças. Mas isso não significa que você precisa esperar até a criança ingressar na escola para começar a ler com ela. Pelo contrário, quem lê para os bebês garante a eles um vocabulário maior. Uma pesquisa recente realizada por pesquisadores das universidades dos Estados Unidos mostrou que crianças que conheciam mais palavras aos 2 anos de idade estavam mais bem preparadas, tanto no ambiente acadêmico quanto de comportamento. Quando chegaram à pré-escola, elas registraram melhores resultados em leitura e matemática, mais autocontrole e menos problemas de ansiedade. Ou seja, quanto antes a leitura começar, muito melhor. Permita que o livro faça parte da sua vida. O que fazer? Ler para crianças na primeira infância. Ler livros e contar histórias para crianças é contribuir para o desenvolvimento de sua imaginação e sua capacidade de se comunicar. Essa atividade pode ser muito prazerosa e divertida, tanto para o adulto como para a criança. O hábito de leitura e contação de histórias para crianças pequenas favorece o fortalecimento de vínculo e aumenta as chances de um bom desenvolvimento da linguagem, tão essencial para a vida em sociedade. A leitura é uma das principais aliadas no desenvolvimento cognitivo na primeira infância, com efeitos positivos para toda a vida. O ideal é que a aproximação das crianças com os livros comece cedo, antes mesmo da alfabetização, sempre de forma lúdica e agradável. A melhor maneira de fazer isso é lendo para a criança. Quanto maior o vínculo com os adultos que leem para ela, maiores os benefícios e as chances de que a leitura se torne parte de suas atividades preferidas por toda a vida. Por isso, os pais são as pessoas mais indicadas para a tarefa. Uma boa hora para ler para os filhos é logo antes de dormir, de preferência com o quarto arrumado e aconchegante. Criar essa rotina garante um momento diário de intimidade, de relaxamento e de fortalecimento da relação com os pais. Além disso, ouvir histórias antes de dormir pode contribuir para a melhora da qualidade e duração do sono das crianças. Não é preciso ser nada complexo. Contar uma história por meio das figuras de um livro já é uma atividade gostosa. Os pais podem simplesmente falar enquanto a criança escuta, ou ela pode participar comentando e pedindo para trechos serem repetidos. A repetição deve ser feita quantas vezes for necessário, pois auxilia na compreensão, estimula a criatividade e a imaginação, e especialmente na elaboração de sentimentos que são despertados pelas histórias. Quando estão envolvidas com a leitura, as crianças podem fazer perguntas complexas e às vezes até desconcertantes. É importante estar aberto para responder com tranquilidade sobre os dilemas que aparecem nas histórias,
de forma que elas se sintam acompanhadas na aventura. Os livros também podem ser ótimos brinquedos, que inspiram desenhos, jogos e novas brincadeiras. É importante permitir que a criança manuseie os livros à vontade, ou até mesmo conte a história do jeito dela. Dessa forma, ela se sente mais parte do processo e envolvida com a atividade. Seguindo essas dicas simples, os pais podem vivenciar preciosos momentos de interação com seus filhos, enquanto ensinam sobre o mundo dos livros e potencializam sua capacidade de imaginação. Compartilhe esse vídeo, espalhe conhecimento. Converse com seus amigos e colegas de trabalho sobre o que pode ser feito para dar apoio às gestantes e crianças de 0 a 6 anos e cobre dos governantes atenção especial a essa causa. Uma sociedade preocupada com a primeira infância é uma sociedade... Na coluna Participação do Telespectador, colhemos opiniões importantes de duas pessoas ligadas ao ambiente da educação, sobre a importância da presença da leitura no universo da criança. Veja o que essas pessoas dizem. Bom, é de vital importância, né? Toda criança que tem contato com a leitura, certamente ela vai construir uma vivência, né, muito diferente daquelas crianças que não têm acesso a essa rica experiência. Hoje, principalmente, quando a gente vê cada vez mais cedo as crianças em contato com a tecnologia, isso tem tirado em muito a possibilidade delas terem vivências de leitura prazerosa. A gente sabe que a tecnologia poderia até estar aliada ao trabalho de ler, às experiências de leitura, mas infelizmente isso não tem acontecido. Muito cedo nas famílias, a gente vê que as crianças estão muito expostas à tecnologia, à televisão, computadores, celulares, mas isso infelizmente não tem se tornado aliado da leitura, muito pelo contrário. E aí acaba dificultando às vezes na própria escola inserir essa criança no universo rico da leitura. Mas a escola ela não pode abrir mão dessa função, ela precisa investir, né? E a gente tem feito isso na escola, como sou professor de língua portuguesa, atualmente estou na direção da escola de Ilho Penedo, e a gente tem sempre proposto atividades que, além de levar a possibilidade dos alunos o acesso à leitura, ao livro, por meio de projetos diversos, sempre também tentando resgatar, relacionar, na verdade, como que eles podem usar a tecnologia a serviço da leitura, colocar isso a serviço da aprendizagem. Então, acho que esse papel, a escola tem que estar muito atenta para isso, para fazer com que o livro e a tecnologia não sejam elementos em dissociação, muito pelo contrário. Eles podem estar, inclusive, juntos, né? Uma coisa levando a outra, potencializando o trabalho de leitura. Estava gravando, pode ir. É muito importante a gente inserir aqui no clã essa oportunidade de trazer um pouco da leitura, um pouco da história, principalmente de Linhares. E eu, como professora, como formada em pedagogia, eu vejo que as crianças elas necessitam muito da leitura, porque a leitura ela muda o nosso caráter, ela nos transforma, ela nos faz viajar, ela nos leva em lugares que a gente não poderia alcançar, às vezes, de maneira nenhuma. Esse momento aqui está sendo muito importante porque eu vejo os olhinhos das crianças brilharem ao ouvirem as histórias, a história, ao ver as imagens. Então, assim, para mim é muito gratificante porque, de fato, eu vejo a importância da leitura na vida de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Na coluna Apaixonados pela Leitura, acompanhamos ações comemorativas do Dia Nacional do Livro Infantil, que foram desenvolvidas em 2 locais em Linhares. Para a criançada, foi só alegria. Voluntários do projeto Prazer da Leitura, que desenvolve várias ações para o estímulo ao hábito da leitura em Linhares e região, desenvolveram na manhã desta quarta-feira, 19 de abril, uma ação chamada de Histórias para a Criança Degustar, no Centro Linhares de Amigos do Menor, CLAN,
que tem uma tradição de cuidados com crianças que se encontram em risco social. Essa ação, que faz parte do conjunto de atividades desenvolvidas pelo projeto, tem o objetivo de estimular as crianças à convivência com o ambiente da fantasia e de atividades lúdicas e prazerosas, através da contação de histórias. Nesta semana, que é comemorativa do Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a Monteiro Lobato. A grande protagonista desse encontro, que envolveu mais ou menos 60 crianças, foi a professora Arlene Campos, que contou para a criançada a história de Zezinho e o Lobisomem, que consta no livro de sua autoria e do mesmo nome. A criançada fez a maior festa e, no final, ainda ganharam livros de presente da tia Arlene. Participaram do evento como apoiadores Maria Aparecida Paz Leme, que é coordenadora geral do clã, Juliana Seto Fernandes, educadora voluntária de Colatina e estudante de serviço social. Professora Arlene Campos, voluntária e parceira do projeto Prazer da Leitura. Micaela Papa Fonseca, educadora voluntária e estudante. César Juvencio Inocêncio, educadora voluntária, formada em Educação Física. Isis Alves, educadora voluntária e pedagoga. Sara Papa, assistente social. Aline Chaves dos Santos, educadora voluntária e estudante de serviço social, de Aracruz, Espírito Santo. Davi Oliveira, que é voluntário e parceiro do projeto Prazer da Leitura, e o professor Pereira, coordenador do projeto O Prazer da Leitura. Para Maria Aparecida, coordenadora geral do clã, é fundamental a inserção do hábito da leitura na vida das crianças desde cedo. Já há 4 anos a gente instituiu a biblioteca aqui, as crianças têm acesso e têm essa facilidade de levar os livros para casa deles e tem responsabilidade de cuidar desses livros. E a leitura, quanto mais cedo a gente conseguir inserir nas crianças, eles vão tomando gosto pela leitura, né? Quando depois dele adulto é mais difícil. E a leitura faz com que eles viajem, eles sonhem, eles realizem coisas às vezes impossíveis para a gente, mas que através da leitura a gente consegue. E a gente insere isso muito, melhora a escrita, melhora tudo. E esse projeto da professora Arlene, junto com a TV Sim, junto com o professor Pereira, é muito importante. Um projeto para colocar a criançada nos caminhos da literatura foi desenvolvido nesta semana no CEIM Adagmar Pinto Santos, uma escola municipal de Linhares voltada para a educação infantil. Com foco na comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil, em 18 de abril, em homenagem a Monteiro Lobato, as professoras Eliana Mendes e Beatriz Polesse, ambas atuantes nas turmas dos 5º anos da educação infantil, desenvolveram o projeto Corredor Literário, que foi pensado exatamente para celebrar essa data. Cerca de 60 crianças participaram da elaboração dos livros que compuseram o Corredor Literário. O tempo de confecção foi de 2 semanas. A intenção desse trabalho foi estimular as crianças a apreciarem e se aventurarem na prática da leitura, pois cada criança contou sua história. Queremos externar aqui nosso reconhecimento pelo esforço dessas professoras em parceria com a diretora da escola, Poliana Lorena. São iniciativas como essas que ajudam a consolidar a esperança em dias melhores para a nossa criançada. O programa Sim para a Literatura vai para o intervalo comercial e na volta você assiste conosco uma entrevista com Marilza Mai, que é pedagoga e trabalha numa escola aqui na região norte do Espírito Santo. Eu aguardo vocês.